Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão, meditando ainda no mesmo tema, nesta mesma mensagem. Entre no trilho, não saia do trilho. Se você estiver desviado, volte para o trilho. Permaneça no trilho, porque se você desviar do trilho como um trem que sai da direção, talvez não dê tempo de parar. Talvez mais tarde não dê tempo de voltar. Sabemos que há um único trilho, há um único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação, que é Jesus Cristo, escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde a palavra do Senhor nos diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, que em nome de Jesus você possa meditar nessa palavra, onde vamos estar focando nesta mensagem. Se você sair do trilho como um trem que sai da direção, talvez não dê tempo parar. Por isso, tome cuidado com as suas escolhas. Vamos estar meditando sobre escolha, sobre decisões, sobre você ter o cuidado para não sair da direção de Deus. Porque em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles são o caminho da morte, o caminho da destruição. Amém? Glorificado seja Deus. Ora ao Senhor que em nome de Jesus dê ordem aos seus anjos diante de ti, com espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho. Em nome de Jesus, que haja bênção, que haja o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa meditar na palavra de Deus em Jesus para o sustento da sua vida, para o direcionamento que você precisa tomar e seguir no trilho que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Permaneça no trilho, porque se você sair do trilho como um trem que sai da direção, talvez não dê mais tempo parar. Muitas vezes nós queremos entrar no trilho e facilmente ou por distrações, às vezes, acaba saindo da direção. E se você sair da direção, sair do trilho e deixar de seguir a direção, deixar de seguir a ordem de Deus e persistir e desejar em fazer escolhas segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade, você precisa lembrar hoje que se Deus te direciona a seguir uma direção e você é uma pessoa que teme ao Senhor e obedece a sua palavra, Deus tem um propósito. Não resista à vontade de Deus, não fuja da direção de Deus. Deus tem um propósito em sua vida e através da sua vida, mas você precisa persistir em obedecer e não persistir em desobedecer a direção do Senhor. Porque se você desviar do trilho, pode ser que você tenha uma vida paralisada, pode ser que você tenha uma vida danificada, pode ser que você pense que depois você para. Se você tomar uma direção ao qual sai da direção de Deus e pense, depois eu paro de fazer isso, talvez não dê mais tempo e você pode perder a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos meditar um pouco sobre as escolhas de Ló. Vejam em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, estamos falando sobre você entrar no trilho, permanecer no trilho, não sair da direção de Deus, porque a qualquer momento a sua oportunidade de mudar pode acabar. E uma dessas mensagens que o Senhor me deu, o Senhor falava, através da sua palavra: Deus trará juízo sobre a terra. Então não podemos esquecer de falar sobre as nossas escolhas e falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Porque era um povo desobediente, um povo que vivia em abominações. Então diz a palavra que Deus destruiu Sodoma. Então Ló não sabia que aquela terra em breve iria ser destruída. Uma terra aparentemente muito boa, bonita. Ele não pensou nas consequências que sofreria naquele lugar. Então, cuidado com suas escolhas, porque mais tarde talvez não dê mais tempo voltar. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 24, Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitara. Amém? Glória a Deus. Vejamos que Ló fez uma escolha sem pedir direção a Deus, olhando pelo que ele viu, pelo que ele desejou, ele seguiu essa direção. Ele saiu de um lugar e foi para uma direção onde não era o propósito de Deus que ele estivera. Porque Ló, ele foi livre de ser morto, mas Ló, ele sofreu várias consequências. A palavra do Senhor nos diz que, chegando lá, Ló, ele se tornou cativo. Sodoma foi saqueada e Ló foi levado cativo como prisioneiro. As filhas de Ló cometeram abominações em meio ao desespero, porque tiveram que sair fugido de lá da cidade de Sodoma, para então alcançar a vida, ser livre da morte. Quando Deus faz chover fogo e enxofre sobre aquela cidade, pela graça e misericórdia de Deus, eles encontram escape. Mas também a palavra diz, estamos falando de você não querer sair da direção, não querer voltar, sair do caminho do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aconteceu que a mulher de Ló, Gênesis 19, versículo 26, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, apesar deles terem feito uma escolha totalmente errada, sem a direção de Deus, Deus estava lhe dando o escape de sair de Sodoma com vida.
Mas a mulher desejou olhar para trás e ali teve a vida paralisada. O que nos dá a entender que quem olha e deseja e volta para trás, assim como a mulher de Ló, se torna como estátua, tem a vida paralisada, não consegue andar, porque Deus ele envia o anjo até mesmo para impedir que você siga fora a sua direção, para lhe dar vida, para lhe livrar da morte, porque há caminho que ao homem parece bom, mas o fim deles são o caminho da morte. E aqui a vontade de Deus não era que a mulher de Ló olhasse para trás. A vontade do Senhor seria que ela seguisse em frente, porque ele estava dando escape. Nem sequer mereciam. Assim como nós nem sequer merecíamos o perdão, mas através de Jesus nós temos a oportunidade de alcançar o perdão, a transformação e a salvação. E muitos estão rejeitando, pois Jesus diz que ele veio para todos, mas nem todos os receberam. E se você está ouvindo esta mensagem, você está tendo esta oportunidade. Porque Deus, assim como fez com Sodoma e Gomorra, que fez chover fogo e enxofre, Deus trará juízo sobre a terra. Vai ver que Sodoma e Gomorra, o povo daquela cidade praticava abominações e estavam achando que poderiam viver assim e que Deus não estava vendo. Mas o Senhor diz: por acaso eu estou assentado sobre o alto sublime trono, tenho os olhos como a chama de fogo e não estou vendo? Não sou eu Deus que sonda a mente, que sonda o coração? Não sou eu Deus, o dono da vida e da morte? Não sou eu Deus, o Senhor dos exércitos, que tem o poder sobre o céu e sobre a terra? E que me levantarei e que farei justiça sobre a terra? Não sou eu Deus, o Senhor, que pedirei contas de tudo que passou? Deus, ele não tem pressa, mas isso não significa que tudo ficará do mesmo jeito que está. Isso não significa que porque Deus nos criou, que devemos fazer da nossa vida o que achamos que devemos fazer. Que devemos fazer nesta terra que o Senhor nos deu, que o Senhor criou, que podemos fazer da forma que quisermos e assim ficará. E assim o Senhor não intervirá, que assim o Senhor não entrará, que o Senhor não marchará sobre essa terra, que o Senhor não se levantará do seu alto sublime trono e fará justiça. Então, nós precisamos vigiar, porque Deus não tem culpado como inocente. Porque talvez naquele grande dia vamos dizer muitas desculpas, buscando uma explicação pelo qual Deus deve nos livrar, buscando uma explicação pelo qual devemos ser salvos. E Deus, ele não tem essa de esquecimento. Deus, ele sabe da oportunidade que eu tive, da oportunidade que você teve. Portanto, não deixe para as últimas horas. Não faça da sua vida aquilo que você acha que é certo. Clame ao Senhor. Busque direcionamento no Espírito Santo. Porque muitas das vezes também não é só sobre o lugar que você está, que é abominável. Mas quem é você quando está no lugar de abominação? Você é alguém que tenta viver a palavra, que desvia de praticar a maldade, de praticar abominações, de praticar mentira, feitiçaria, idolatria, fornicação? Ou você é alguém que se deixa contaminar? A palavra do Senhor nos diz que as filhas de Ló, no meio ao desespero, elas embebedaram o próprio pai a ter relação com eles, uma de cada vez, para então gerarem filho, porque no desespero elas acharam que então não teriam mais filhos, então o jeito era embebedar o próprio pai, a ter relações com ele e ali gerarem para crescer a sua descendência. Então cuidado, porque a escolha que você faz hoje, você acha que não vai cometer erros, que vai permanecer na palavra, mas a depender do lugar que você vai, contrário à vontade, contrário à palavra de Deus, ainda que Deus te livre da morte, de ser destruída,
destruído em uma terra, em um lugar. Talvez pelo desespero você seja pressionada e pela sua fraqueza que você já tem carnal, você acabe praticando abominações e talvez perca a sua salvação por causa de escolhas erradas. Portanto, não saia do trilho. Busque entrar no caminho da salvação que há em Cristo Jesus. Vigiai e orai, clamai o sangue de Jesus sobre a sua vida. E não pense que Deus não está vendo. Não pense que o Senhor não fará justiça, porque o Senhor trará. E Ele não tem nem a mim nem a você quando somos culpados por inocente. O Senhor, Ele é justo juiz, fiel e verdadeiro. O Senhor dos exércitos, Ele marcha. Ele entra em providência, Ele guerreia sobre as nossas causas e ai de nós, se o Senhor tiver que guerrear contra nós por causa de nossas abominações, por causa de práticas, que o Senhor nos livre de praticá-las, que o Senhor nos livre em nome de Jesus, nos sustente para permanecer e não desviar do caminho mau, a praticar a iniquidade, a praticar aquilo que é abominável ao Senhor, e que possamos alcançar salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você compartilhe essa palavra com mais alguém.